resumidamente, BPM é uma estratégia para você fazer uma otimização de uma organização. De que forma? Cobrindo ciclos em que você revela processos, você modela esses processos em alguma notação ou linguagem, você executa esses processos numa ferramenta de execução e a partir disso você consegue monitorar o comportamento desses processos com base nos dados das organizações. Com este fim, você consegue, por exemplo, melhorar continuamente e sugerir formas de você otimizar os seus processos organizacionais. A nossa solução para implementação de processos de negócio é um framework chamado JBPM. O JBPM é um framework bem interessante que já está há um tempo no mercado. Hoje ele já está na versão 4.0 e além de suportar o conceito de processo de negócio, ele te dá várias formas de você poder executar processos em diferentes notações. Bom, as principais vantagens do JBPM para empresas que estão começando a desenvolver processos de negócio e fomentar o uso de BPM nas suas empresas é justamente o fato de ser um framework. Então, por ser um framework, ele consegue acomodar um número de situações de forma muito mais fácil. Ele não introduz um modelo de desenvolvimento ou uma metodologia pré-estabelecida. Um grande benefício que o BPM te dá, principalmente no conceito de JBPM, é a quantidade de linguagens, de notações que ele suporta. Então, se você é uma empresa que está começando a desenvolver seus processos, você está ainda passando pelo processo de maturação do conhecimento de processo, você pode implementar as soluções em cima do JBPM numa notação que você se sinta mais confortável e a partir de configurações e implementações que o framework suporta, você consegue traduzir esse modelo para um modelo executável, em que você pode estar embutindo dentro das suas aplicações ou dentro de soluções baseadas em barramentos de serviços, SOA, etc. A mais nova versão do JBPM agora é a versão 4.0. As principais características da versão 4.0 são o suporte à notação de BPMN, o que possibilita a maior aderência do conhecimento que pessoas de negócio, pessoas que desenvolvem processos possam ter. Então você pode agora, dentro do JBPM, modelar seus processos nessa notação e isso pode ser facilmente traduzido para a nossa linguagem de implementação interna. Então você consegue ter uma separação clara das pessoas que desenvolvem processos e que implementam processos. Além disso, uma forte integração do JBPM 4 com as APIs de frameworks da JBoss, como o Hibernate, o nosso JBoss ESB, um conjunto de recursos relacionados a gerenciamento de tarefas, que é um aspecto fundamental de processo de negócio. Hoje, no JBPM 4, nós temos, por exemplo, o mecanismo de swimlines previamente encontrados no JBPM 3, mas temos agora a notação de candidatos, atores, pools, que são características que são inerentes ao BPMN. Então você consegue, por exemplo, criar particionamento de atividades baseadas em atores humanos. Uma API totalmente mais simples para você manipular processos. Então hoje você tem uma API para realizar deployments dos seus processos, uma API específica para você possa trabalhar com tarefas. Uma novidade bem interessante é que você tem uma API agora para que você possa gerenciar históricos de execução de processos. Isso possibilita que você consiga facilmente construir sua própria solução de BAM para que você possa extrair métricas, dados e valores da execução dos processos para que você possa plotar em gráficos e relatórios e conhecer muito mais o processo que você desenvolve. Bom, o PVM é a sigla de Process Virtual Machine. Basicamente é um conceito de criar uma metalinguagem, um meta-container capaz de executar processos de negócio definidos e escritos em diferentes linguagens. Hoje nós temos o suporte à linguagem JPDL, BPEL e BPMN. Então o que isso possibilita? Fazendo uma analogia, é como se você tivesse, por exemplo, usando a ideia da Common Language Runtime do .NET, em que você pode implementar suas soluções em diferentes linguagens, em que você, na hora que você compila, você tem um bytecode, um código intermediário, que ele é único.
Então isso possibilita que você possa atrair um público muito maior de pessoas relacionadas a processo, sem sacrificar, por exemplo, a interoperabilidade daquele componente que vai ser executado na sua máquina virtual. Então, além de questões de melhorias de desempenho que estimulam o reuso dos teus processos em diferentes mecanismos de execução, como, por exemplo, a interoperabilidade com soluções de outras ferramentas de BPM e a interoperabilidade principalmente com padrões de mercado como o BPEL e o BPMN. Bom, pessoal, então essa ideia que foi passada sobre o JBPM, eu acho que mostrou sobre um pouco das características da solução, o que a ferramenta pode fazer, o que o framework pode agregar dentro das suas soluções. Existem na internet milhares de fontes de informação que você pode estar coletando para capacitar-se melhor na solução, como por exemplo o JBoss Brasil, que existem milhares de perguntas postadas lá que falam sobre situações que você passa com o JBPM. A documentação do JBPM 4 hoje está muito bem escrita. Você tem, por exemplo, o User Guide que te instrui desde que você instale a ferramenta, instale o editor visual, comece a fazer os primeiros passos. Então é interessante que você use esses recursos para que você comece a fomentar a implementação do JBPM de forma mais pragmática. É interessante também que você observe que a implementação de processos de negócio, independente da tecnologia que você está utilizando, ela envolve um trabalho de você fazer uma identificação de processos, relevar processos organizacionais existentes nas empresas. Então é interessante que você comece sempre com projetos pequenos, você não pegue toda uma solução, já que é seu primeiro projeto, você pegue uma pequena parte e implemente dentro de JBPM e você faça uma prova de conceito em cima disso. Existem várias revistas especializadas que te ajudam a fazer isso, como por exemplo a Java Magazine, Mundo Java. Então são fontes de informações que você pode estar utilizando para que você possa ter mais sucesso nas suas implementações com JBPM.